Bom dia, boa noite, boa tarde, o que for. Pessoal, vamos começar aqui uma aula que ela vai ser uma aula comentada, né? Vocês vão ter o PDF dessa nossa quarta aula no portal e vão ter também o link para esse vídeo que eu vou estar postando no YouTube, onde eu vou estar comentando o PDF dessa aula 4, slide por slide, para que não haja dúvida, para que vocês consigam fazer todos os pontos aí enquanto a gente estiver tendo essas aulas à distância, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos lá, pessoal. Então, essa aula ela é uma continuidade do que a gente já estava trabalhando, que são os desenhos de observação, os exercícios de proporção usando a técnica do lápis, né, as texturas, luz e sombra, e agora a gente está entrando na parte de volume complexos, né? Ou seja, a gente passou pelos volumes básicos, pelos volumes simples, né? E agora a gente vai entrar dentro dos volumes complexos. É, a gente vai seguir com aquela mesma praxis que a gente estava tendo, de ter um exercício e depois do outro. A gente vai trabalhar com um tempo e vocês vão estar executando esses desenhos a partir desse tempo, beleza? Bom, mas pessoal, antes da gente começar a nossa aula mesmo, vou fazer uma explicação para vocês aqui sobre a prova que a gente vai ter. A prova, em teoria, continua marcada para o mesmo dia, que ela já estava marcada anteriormente, que é o dia 8, agora do 4. Vou falar daqui a pouco sobre o sistema de avaliação, que vocês têm que estar atentos. Vocês têm que pensar nesse sistema de avaliação, nesses requisitos que vão ser observados para a nota no desenho de vocês. E vou falar também um pouco sobre a nota de TE. Normalmente a nota de TE ela é o conjunto dos exercícios passados para casa. Né? O quantitativo total ele é dividido pela nota e a partir daí a gente tem a nota de TE, ou na verdade 8 pontos dos 10 pontos da nota de TE. E a gente tem um trabalhinho especial que vale 2 pontos, né, da nota de TE, que é o trabalho que vocês estão vendo aí, que é o trabalho de objetos de arquitetura de interior, né, que são dentro da área de desenho de observação. São 10 objetos de decoração, né, podem ser móveis, armários, mesas, mesa de jantar, mesa de centro, etc., cadeira, objetos decorativos, vasos, luminárias, eletrodoméstico, televisão, geladeira, fogão, aparelho de som. Vocês vão escolher 10 objetos desses, né? Esses objetos vocês vão pegar o original, vocês podem pegar através da internet, loja de móvel, loja de eletrodoméstico, escolham aqueles objetos que fazem parte da nossa vida cotidiana, televisão, geladeira, um sofá, escolham um sofá bonito, escolham móveis interessantes, são objetos de decoração que a gente vai estar desenhando, são 10, vocês vão escolher 10, vocês vão estar apresentando ele numa folha formato A3 e vocês podem botar 5 objetos de um lado, 5 objetos do outro, 4 de um lado, 6 do outro, como for melhor para vocês. Lembrando aí que eu estou falando 10 pontos, mas a nossa nota é dividida, né, dentro do ateliê de representação. Dos 10 pontos de TE, 5 são meus e 5 são do professor Marco Flávio. Então eu estou falando 10, a gente vai dividir por 2 aí para ter essa nota de TE específica, beleza, pessoal? Então esse é o trabalho do TE. Vamos falar um pouquinho rápido sobre a prova, ok? Bom, como eu estava falando com vocês, a prova que está para o dia 8 agora, do 4, ela é uma prova que vai contar com os desenhos de observação de objetos básicos e objetos complexos. A prova ela vai ter pouco mais de 1 hora de duração. A gente tem que ver como é que a gente vai estar fazendo essa prova à distância, se for o caso ainda. Né? E o que vai ser avaliado? Né? Em primeiro ponto, a proporção. Em segundo ponto, a composição das linhas, né, de profundidade do contorno, também vai estar valendo aí 10 pontos. Degradês e sombras, profundidade pelos efeitos, também vai estar valendo 10 pontos. Então o que acontece? Se o teu desenho ele tiver uma proporção, tiver muito bem dentro da proporção, ele vai ficar com 10 pontos. Se a composição das linhas tiver muito boa, ela vai ficar com 10 pontos. Se os degradês e as sombras
estiverem com muito boas também, vão ficar com 10 pontos. Somando os 10 pontos, né, 10, 10, 10, 30, isso vai ser dividido por 3 e a gente vai ter a média 10. Né, se o desenho estiver atendendo esses 3 quesitos básicos. E aí a gente tem qual que é a nota. Né? Se o quesito, por exemplo, em proporção, ele estiver próximo do perfeito, ele vai estar muito bom. Então ele vai estar na faixa do 7,5. Se tiver mediano, 5. Se a representação tiver uma má representação, 2,5. E se a proporção sair completamente do padrão, 0. Né? A mesma coisa vai se aplicar à composição das linhas, a mesma coisa vai se aplicar também ao degradês e sombras, ok? Então você pode ter um desenho que pode, por exemplo, ficar com uma proporção muito boa, as linhas podem estar medianas e o degradê pode estar mediano também. Isso acarretaria em proporção 10, composição 5 e degradê mais 5. O que a gente ficaria aí com 20 dividido por 3 e a gente teria a nota dessa primeira prova bimestral. Ok? Então fiquem atentos a esses 3 requisitos aí para a gente fazer uma provinha tranquila e fiquem atentos a esses 3 requisitos nos desenhos que vão vir agora. Vamos lá, então de novo, pessoal, esses exercícios eles vão ter como base volumes que são volumes básicos, volumes simples. Né? A gente vai ter como base o cubo, a esfera, o cilindro, o paralelepípedo e a pirâmide. Então, a partir de cada olhar para cada objeto desse, a gente vai tentar encontrar esse objeto base e vamos lembrar que isso vai ser a primeira coisa que a gente desenha, observando a proporção, observando quais são os pontos de perspectiva que estão sendo vistos, os ângulos das linhas. O objeto base é a primeira coisa que a gente desenha e ele tem que estar na proporção, ele tem que estar na perspectiva correta, ok? Vamos lá, gente. Esse nosso objeto que a gente está vendo aí é um nicho, né? Esse nicho ele vai ter como base um cubo, né? Então a primeira coisa que a gente vai estar fazendo no desenho é tentando refazer esse cubo perfeitamente. Prestem muita atenção aos detalhes de que as arestas elas são curvadas, né? Elas têm elas não vão se encontrar num ângulo perpendicular, elas são curvadas. Na hora da gente desenhar, a gente vai desenhar um cubo perfeito. Depois a gente vai ter o trabalho de curvar o encontro dessas arestas aí para que a gente comece a desenhar um nicho. Mas o primeiro trabalho é desenhar um cubo. Prestem muita atenção às proporções, façam aí as relações entre altura e largura do cubo, percebam como que as faces estão se apresentando, qual que é a face mais visível, a face menos visível. Percebam que apesar do objeto básico ser um cubo, as faces não vão estar iguais, né? A gente vai ter as faces laterais aí ligeiramente menores do que a face frontal, né? Lembrando também que para o nosso desenho a gente não precisa desenhar o livro e a estatuazinha. Quem quiser desenhar, não é problema algum, ok? Em relação às cores, a gente vai ter basicamente aí um nicho que ele vai apresentar para a gente um negro bem, né, pesado, o desenho é bem pretão, então o lápis ele tem que ser muito apertado, e a gente vai ter nessa parede frontal do nicho, né, um reflexo, que ele vai estar em tons de cinza que vão estar variando. Né? Então, basicamente, a gente vai ter que tomar bastante cuidado, perceber bastante essas nuances de como que esse nicho se apresenta para poder fazer um bom trabalho, ok? Vamos trabalhar aí nesse exercício com um tempo médio de 25 minutos. É um ótimo tempo para a gente poder desenhar esse nicho. Dividiria aí pelo menos uns 15 minutos para fazer um bom contorno e mais 10 minutos para poder fazer o acabamento, a finalização, a textura dele, ok? Basicamente isso, gente.